o assunto agora é o mercado do boi gordo. E para falar sobre o mercado, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Laura Rezende, analista da Agrifato, que participa conosco ao vivo nesta tarde de sexta-feira. Laura, sempre um prazer conversar contigo. Temos visto um movimento sazonal esperado, muita pressão sobre os valores da arroba do boi gordo. A primeira quinzena, ela fecha e não teve ali um consumo que justificasse nada, né, diferente do que vinha acontecendo. E eu gostaria que você falasse uma situação para o nosso telespectador. Nós estamos no pior momento para a arroba do boi gordo ou ainda tem margem para a indústria pressionar, alongando suas escalas, pressionar ainda mais e esse preço cair mais um pouco? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiana. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez pelo convite. Você contextualizou um pouquinho para a gente, né? Safra chegou, já era de se esperar, né? Esse momento aí em que o pecuarista ele tem uma maior necessidade de comercializar os seus animais justamente pelos pastos secos aí, né? Então tem que remanejar a lotação da fazenda, né? E a principal atitude que o pecuarista acaba tomando aí para diminuir essa taxa de lotação e conseguir passar pelo período seco, sem que os animais percam tanto peso, é comercializando, mandando os que já estão prontos para a linha de abate. Isso causou um movimento aí de baixa intensa no mês de maio, que se prolongou, inclusive, no mês de junho, né, esses primeiros dias aí do mês de junho, né, nós vimos as escalas se alongarem bastante, as escalas, inclusive, atingiram aí os 14 dias úteis na média Brasil. Isso foi o maior patamar que nós observamos desde 2017. Então, realmente, reflexo desse maior interesse do pecuarista em negociar os seus animais. E um ponto interessante também, quando a gente fala de safra, né, que a gente tem visto muito em relação ao comportamento da pecuária, é que não é só o volume de entrega, mas também a intenção de venda do pecuarista. Ou seja, o pecuarista tem que vender naquele momento e não consegue arbitrar muito, né, em escolher, talvez, em vender em um tempo logo adiante, né? Então ele acaba aceitando negociar aqueles preços mais baixos com uma facilidade maior. Isso tem um impacto muito grande nos preços. Tanto isso é real que no mês de maio, apesar de nós termos aumentado o volume de animais abatidos em relação ao que nós tivemos em maio de 2023, nós aumentamos aí na casa de 5%, isso puxado por machos e por fêmeas, mas principalmente pelos machos. Então, os machos aumentaram mais aí em comparação ao que nós tivemos em maio do ano passado do que as fêmeas. Mas quando a gente compara em relação a abril, nós tivemos uma redução do volume de animais abatidos, isso CIF, né? Sistema de Inspeção Federal, na casa de 2%, muito pelas fêmeas. Então, as fêmeas reduziram aí sua participação durante o mês de abril e caíram aí no volume de fêmeas sendo abatidas em 9%. Então, mesmo com a gente tendo um volume de animais abatidos em maio menor do que de abril, os preços caíram muito mais em maio, porque o pecuarista tinha que vender e vender naquele momento, porque não tinha mais espaço para deixar os seus animais. Então, nós vimos realmente um contexto bem complicado aí, né? Tanto que os preços fecharam aí durante o mês de abril, no finalzinho de abril, a 232. A gente estava vendo o CPEA até 2 dias atrás a 216. Então, uma queda muito significativa. Mas eu tenho sentido que o mercado já mudou um pouco, viu, Fabiano? Se a gente pega aí dessa semana, principalmente, para cá, esses últimos 4, 5 dias, eu senti que o mercado não está mais tanto pressionado. Não que ele esteja aí com os preços subindo muito, se valorizando de forma significativa, não é esse o contexto que nós estamos, né? Muito longe disso ainda, mas pelo menos parou de cair. Eu já estou vendo, inclusive, algumas indústrias aceitarem pagar um pouquinho a mais aí no animal terminado, né, R$5 a mais por arroba, algo nesse sentido eu já tenho visto em algumas praças. O CPEA, inclusive, tem refletido isso, então estava falando em 215, 216, e agora a gente já está falando de um boi próximo de 220, que foi o que saiu ontem. A gente viu aqui, segundo o nosso indicador da Agrifato também, os preços caindo na última semana, mas caindo menos do que estavam caindo. Então, as escalas encurtaram, saíram daqueles 14 dias úteis da média Brasil, a gente já está vendo agora na casa de 12 dias úteis, reflexo aí que o pecuarista está saindo um pouco das vendas com esses preços tão baixos, né? E aí com uma oferta um pouco menor e também o pecuarista diminuindo a sua intenção de comercializar os animais, a gente tem visto os preços parando de cair aí e até com uma leve valorização em algumas praças. É o que eu acredito que deve acontecer dentro dos próximos dias, aí os preços vão ficar um pouco mais estáveis, não vejo que tem muito espaço
para muitas quedas daqui para frente, e que em julho, inclusive, a gente vai ter um cenário mais otimista para o boi gordo, tá? Um cenário de uma valorização, inclusive, mas daqui até o final do mês, não acredito que o mercado vai ter tanto otimismo por enquanto. Esse otimismo eu acredito que vai ser reservado mais para julho mesmo. Laura, nós temos acompanhado mês a mês alguns indicadores que mostram um ritmo muito forte na pecuária de corte brasileira. Quando a gente olha a exportação, mês a mês é recorde comparado com o mesmo período anterior e também o período histórico desde quando se faz o levantamento. O abate também vem assim. Os números fechados do primeiro trimestre mostram esse cenário. Os números parciais que a gente tem dos outros meses também vão mostrando que são recordes. Ao mesmo tempo que por questões externas e domésticas, e tem muita coisa interna aqui no Brasil, fez o dólar subir bastante. O dólar está num patamar bem mais alto, o real é a moeda que mais desvaloriza entre os países emergentes do mundo, e isso traz maior competitividade para a carne brasileira, ou seja, a carne bovina brasileira fica mais barata. Isso já traz uma expectativa de elevação das exportações de carne bovina e automaticamente de abates. E qual que é o volume e estoque de gado no Brasil ainda para manter um ritmo tão intenso como esse que nós vimos nos primeiros meses do ano? Perfeito. Primeiro ponto aí falando em dólar, né? A influência do dólar. Então, a gente tem basicamente duas formas em que o dólar influencia. Primeiro, barateando, como você falou, a nossa arroba bovina, né? Para o mercado internacional. Então, a gente fica mais barato para o mundo, mais do que nós já estamos, né? A arroba bovina brasileira está entre uma das mais baratas aí do mercado global e ainda é um país que tem muita disponibilidade. Então, perante o mercado internacional, o Brasil é um prato cheio aí para quem precisa comprar carne bovina. E além disso, também ajuda na remuneração do exportador. Então, o exportador consegue ganhar mais dinheiro em real, com o dólar a 5,40, né? Subiu aí até um pouco acima disso, consegue remunerar melhor do que com o dólar a 5, 5 e pouquinho. Então, a gente tem basicamente esses dois caminhos de influência para as exportações. Isso, obviamente, reflete também para o mercado interno, porque a indústria conseguindo remunerar mais pela via de exportação, sobra mais espaço para ela pagar um pouquinho mais no boi. Tanto que lá no final de abril, se vocês lembrarem, o dólar também teve um repiquezinho de alta e foi um dos fatores que influenciou para o boi, principalmente na bolsa, passar por valorizações aí com uma expectativa de um mercado mais otimista, né? Tanto para exportação, os passos naquele contexto também estavam bons, né? Porque estava com bom volume de chuvas e tudo. Então, a exportação tem sim um reflexo positivo, eu acredito, no mercado do boi. Não acredito que vai ser pelo aumento do volume de animais abatidos, nem tanto assim, mas muito mais em que a indústria consiga pagar um pouco, remunerar um pouco melhor o pecuarista por essa via. E o segundo ponto, né? Você comentou de estoque de animais, até quando a gente consegue ver essa sobreoferta do mercado. A gente pega, inclusive, os números de abate CIF de janeiro a maio, nós tivemos aí uma elevação em comparação ao ano passado de 22%. Então, de janeiro a maio, né, nesses primeiros 5 meses do ano, nós tivemos maior volume de animais abatidos da história da pecuária brasileira. Ano passado, nós já batemos recorde de produção de carne, mas não de abates. Esse ano, provavelmente, nós vamos bater mais um recorde de produção de carne e também um recorde no volume de animais abatidos. Eu acredito que nós devemos aí ver essa sobreoferta de animais continuar por todo esse ano ainda, então acredito que nós vamos ter um mercado bem ofertado até o final do ano, isso porque agora nós estamos colhendo aqueles bezerros lá que começaram a ser bastante ofertados lá a partir de segundo semestre, né, de 2021, nós vamos ver essa sobreoferta chegar agora em forma de boi gordo, né, de animal terminado. Então, aquele bezerro lá que estava sobrando no mercado a partir do segundo semestre de 2021, 22 e 23, agora esse animal está chegando enquanto boi gordo. Então, primeiro a gente tem que absorver esses bezerros, enviando eles para a linha de abate, e aí sim a oferta vai diminuir um pouquinho. A oferta de vacas, a gente já está vendo uma redução, então o criador já está começando a mudar um pouquinho o seu perfil, já está começando os que obviamente conseguem fazer isso em relação à caixa, né, que não estão com uma necessidade de caixa tão grande, mas os que podem fazer isso, eu já estou vendo eles começarem a reduzir um pouquinho aí o envio das suas fêmeas, né, das suas matrizes para abate, então estão descartando menos. Isso é um ponto também, porque diminui a oferta de fêmeas, obviamente diminui a oferta de animais terminados no geral.
mas eu acredito que enxugar mesmo esse estoque de animais, né, diminuir para que a gente veja assim um menor abate, né, vai ser só a partir do ano que vem. Esse ano ainda não se reserva um caminho longo de bastante oferta.